Ó, teve até aplausos agora. Boa tarde a todos. Hoje a gente termina a nossa aula de medula espinal, que a gente começou na terça-feira, né? Hoje deve ser uma aula mais rápida do que a aula passada. A gente, na verdade, está propondo, né, tentando fazer aulas de encontro de 1 hora, para não... A gente sabe que pela internet enche muito, né? Ficar demorando muito e tal. Então, hoje eu acho que eu consigo cumprir. Tá? Então, na aula passada, a gente falou começamos a falar da medula espinal, conceituamos o que é medula espinal, mostramos aonde ela fica, quais as proteções que ela tem, caracterizamos ela como sistema nervoso central. Antes disso, a gente conceituou alguns termos aí que a gente começa a usar daqui para frente, né, quando a gente fala de sistema nervoso central. Enfim, falamos da substância cinzenta, que é composta pelo H medular, dividido em cornos anteriores, posteriores e laterais, né? Esses cornos, também na visualização tridimensional, como de fato é, né? As coisas são em 3D, né? A gente chama de colunas. E a substância branca, a gente toda essa parte de tecido nervoso que fica no entorno do H medular, mais periférica aqui na medula. Vocês estão vendo aí o slide? Estão vendo meu mouse? Alguém dá um sim aí para mim? Tudo ok, pode continuar. Beleza. E a gente divide essa substância branca em alguns funículos, tá? Então, mora aqui no chat, sim. Valeu, Júlia. Então, a gente divide a substância branca em funículos. Tá? É uma divisão arbitrária, uma divisão que a gente pegou isso tudo aqui, né, e falou, vamos dividir isso em funículos. Primeiro, a gente dividiu a medula espinal em 2 lados. Lembra que a gente falou que o sistema nervoso central é bem caracterizado como 2 lados separados, inclusive as fibras nervosas atravessam de um lado para o outro, só em alguns lugares que a gente chama de comissuras e decussações e tal, né? Então, aqui a gente já vê pela fissura mediana anterior e pelo sulco mediano posterior como a medula realmente tem 2 lados iguais ou muito parecidos em qualquer um dos segmentos. Então, se eu fizer um corte aqui, ou aqui, ou aqui, ou em qualquer segmento medular, eu vou ver uma simetria bilateral, assim como em boa parte do restante do nosso corpo inteiro. A gente tem, de maneira geral, um corpo bastante simétrico bilateralmente. Claro que não é igual, exatamente igual, mas é bastante simétrico. Tá? Então, antes de pegar essa parte aqui da medula espinal de um lado só, que é simétrica ao outro lado, a gente divide arbitralmente em 3 funículos. Mas com que critérios a gente vai dividir isso? Vamos usar como critérios, né? Algum anatomista lá que resolveu dividir isso, falou assim, vamos criar um critério aqui para dividir aqui essa substância branca em partes que a gente vai chamar de funículos. Qual vai ser o critério? Vamos usar essas reentrâncias que a gente observa na superfície externa da medula, que a gente já estudou na aula passada, né? Aqueles sulcos e fissuras. Vamos usar essas reentrâncias como critério. E lembrem, na aula passada a gente falou, existe uma correspondência anátomo-funcional, né? Anatômica e funcional, né? Entre esses sulcos laterais, anterior e posterior, e as raízes nervosas, né? Então, do sulco lateral anterior emerge a raiz ventral, ou raiz anterior, e do sulco lateral posterior entra, né, ou penetra na medula espinal, a raiz dorsal, ou raiz posterior, certo? E eles também estão em uma certa proximidade com o corno anterior e com o corno posterior. Acho que isso a gente ainda não falou e deve estar em alguns slides aí para frente. Então, com base nisso, a gente resolveu dividir. Vamos voltar aqui. Um slide que a gente já viu, né? Já vimos esse slide, usamos ele para falar e agora lembramos um pouco, né? Daqueles sulcos e fissuras. A gente tem uma fissura mediana anterior, um sulco mediano posterior, né? E aí de cada lado a gente tem um sulco lateral anterior, um sulco lateral posterior, de onde emergem
as raízes nervosas, né? E a gente ainda tem, só nos segmentos cervicais, um sulco intermédio posterior. Muito bem. Então, com base nessas estruturas aqui, a gente vai determinar um funículo anterior. O que é o funículo anterior? É a porção de substância branca, então não é o H medular, não é a substância cinzenta, é uma parte dessa substância branca, né? Que vai estar onde? Anterior. Anterior é aquilo que está ventral, aquilo que está mais para frente. Mais próximo, então, da fissura mediana anterior. Lembra da cola da fissura mediana anterior? Né? Mais longe do sulco dorsal, ou da raiz nervosa dorsal, sensitiva. Como é que eu sei que essa é dorsal? Olha aquele gânglio espinal que é sensitivo aqui. Né? Então, isso aqui é anterior, isso é posterior. O funículo anterior, substância branca, na região anterior, essa aqui. Né? Tem uma colinha aqui, funículo anterior, uma setinha vermelha, para não deixar a gente se perder. E aí, como é que eu delimito o funículo anterior? Então, o funículo anterior é essa substância branca que está localizada na porção anterior da medula espinal, né? Entre a fissura mediana anterior, então, entre essa estrutura que a gente observa aqui, e o sulco lateral anterior, esse sulco aqui, que é de onde emerge a raiz anterior do nervo espinal. Tá? Então, entre esse sulco e essa fissura, eu tenho nessa região o meu funículo anterior. De um lado e de outro lado, o outro funículo anterior. Tá? Simetria bilateral, como a gente já falou. Qualquer dúvida, pessoal, pode me interromper, abrir o microfone e falar. Tá? Então, aqui estava a cola, ó, entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior, a gente tem o funículo anterior. E o funículo lateral? Ó, tem um funículo lateral. O lateral é óbvio, fica dos lados. Né? Então, a gente tem um funículo lateral aqui, ó, que vai estar localizado. Aqui deve ter a colinha também. Ó, funículo lateral, certinho. Entre o sulco lateral anterior, esse daqui, de onde a gente percebe a emergência, né, da raiz ventral, e o sulco lateral posterior, tá, de onde a gente percebe a entrada da raiz dorsal. Então, essa região de substância branca aqui, tá, que fica entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior, a gente chama de funículo lateral, tanto de um lado quanto do outro. Sobrou o quê? Já vimos essa região aqui de substância branca, já vimos essa região, só está faltando essa região. Se essa aqui é o funículo anterior e esse é o funículo lateral, ganha uma bala quem adivinhar o nome dessa região aqui. Tá? Não precisa nem adivinhar, está escrito aqui, né? Ele, professor, ele pergunta e a qual está escrita no slide. Então, funículo posterior é a porção de substância branca que está localizado na região posterior da medula espinal. Aonde, especificamente? Delimitada pelo sulco mediano posterior e pelo sulco lateral posterior. Essa região aqui é o funículo posterior. Tá? Professor, mas você disse que nos segmentos cervicais da medula espinal, a gente tem ainda um sulco intermédio posterior. Esse sulco intermédio posterior divide o funículo posterior? Sim, divide. Então, nas regiões cervicais, ou na região cervical, né, nos segmentos cervicais da medula espinal, a gente tem o sulco intermédio posterior, já vimos isso, que está dividindo, então, o funículo posterior, tanto de um lado quanto de outro, em dois fascículos. Tá? Um fascículo que a gente dá o nome de cuneiforme, esse mais lateral, tá? E outro fascículo que a gente dá o nome de fascículo grácil, esse mais medial. Tá? Então, a gente tem um funículo anterior, um funículo lateral e um funículo posterior em qualquer segmento da medula espinal, em qualquer altura da medula espinal. E na região cervical, o funículo posterior é dividido em fascículo cuneiforme e fascículo grácil. Tá? Vão ser divididos por uma estrutura que a gente já viu, que é o sulco intermédio posterior. Beleza, até aí?
Então, olha só, o resumo da ópera nossa aqui, ó. A medula espinal é aquele cilindro de tecido nervoso, né, que começa abaixo do bulbo ou abaixo do forame magno, que se estende até, nos indivíduos adultos, até a altura de L1, L2, até a altura das primeiras vértebras da porção lombar da coluna vertebral. Né? Abaixo disso, a gente tem aquela estrutura que a gente chama de caudequina, que são as projeções das raízes ventral e dorsal dos nervos espinais, que algum dia na nossa vida, no início da gestação, saíram perpendicularmente, mas nosso corpo cresceu muito e muito mais rápido do que o sistema nervoso central, do que a medula espinal, e aí a gente acabou alongando esses prolongamentos no interior do canal vertebral. Tá? Se a gente fizer um corte em qualquer porção da medula espinal, desde das vértebras cervicais até as lombares, onde a gente acha a medula espinal, né? A gente vai perceber uma estrutura relativamente padrão, que lembra uma borboleta ou um H mais interno, de substância cinzenta, portanto, onde a gente encontra os corpos neuronais, e uma substância externa mais esbranquiçada, que é a substância branca, né? Onde a gente encontra predominantemente fibras mielinizadas e não encontra corpos neuronais. Né? A substância cinzenta a gente divide em coluna anterior ou corno anterior, coluna posterior ou corno posterior, e só na região tóraco-lombar a gente observa ainda uma pequena projeção lateral que a gente chama de coluna ou corno lateral. E a substância branca a gente vai dividir em funículo anterior, né? Aquela porção mais anterior, está entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior. O funículo lateral, porção mais lateral, está entre o sulco lateral anterior e posterior. E o funículo posterior, porção mais de trás, mais dorsal, né? Que vai estar localizada entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior. Na região cervical, a gente encontra ainda uma divisão do funículo posterior em fascículo cuneiforme e fascículo grasso. Isso só na região cervical. Esse é um resuminho aqui das nossas divisões dos segmentos, das estruturas que a gente observa no segmento medular. Tá? Então, aqui de novo, isso a gente já viu, o H medular, a gente tem, então, nessa porção vertical, um corno ou coluna anterior e um corno ou coluna posterior. Tá? Como é que eu sei que isso aqui é posterior e não é anterior? Lembra da fissura mediana anterior. Tá? Existe uma correspondência funcional, era isso que eu estava em dúvida se eu já tinha dito na aula passada ou não. Existe uma correspondência funcional, não só morfológica, mas funcional. Lembra que quase sempre, né, a gente vai ter uma ligação muito forte ou muito verídica entre forma e função. Quer dizer, a forma das estruturas, dos órgãos, das células, quase sempre vão estar relacionadas à sua função, ou quase sempre vão ser funcionários, vai ser importante a gente ter aquele formato para que algo funcione de um certo modo. Um exemplo muito claro disso é a bainha de mielina. São células estranhíssimas, né, com uma forma muito estranha, morfologicamente são estranhas, né, diferentonas e tal, mas aquilo tem um porquê de ser assim, a forma dela está intimamente ligada ao novelamento e à formação da bainha para a produção do impulso nervoso. Então, aqui a gente tem um outro exemplo de correspondência funcional, ou anatômica e funcional, entre cornos ventrais e dorsais, ou anterior e posterior, e as raízes nervosas. Lembra que a gente mostrou, a gente falou que as raízes nervosas, a dorsal, né, entra, né, ela é sensitiva, então o sentido da informação é da periferia para o centro, aqui, né, a informação está vindo da ponta do meu dedo, por exemplo, né, para a minha medula espinal. Né? Então, essas informações estão entrando aqui pela raiz dorsal. Essa raiz dorsal entra por aquele sulco lateral posterior da medula espinal. Muito bem.
E a gente mencionou rapidamente, né, que existe uma proximidade desse sulco lateral posterior, por onde entra a raiz dorsal, com o corno posterior, ou corno dorsal da substância cinzenta. Tá? Eles não estão próximos à toa, existe uma correspondência funcional, um motivo funcional. Por quê? Porque os neurônios sensitivos que a gente vai encontrar na medula espinal, ou seja, aqueles neurônios que estão relacionados com vias da informação sensitiva, estão localizados nessa região, no corno dorsal, ou principalmente no corno dorsal. Tá? Então, tem tudo a ver eles ficarem aqui mais ou menos próximos dessa via de entrada das informações sensitivas. Por outro lado, isso é ainda mais claro e mais verídico, né, a correspondência funcional no corno anterior, no corno ventral. Os neurônios motores, os neurônios que estão enviando informações para o músculo, estão localizados, o seu corpo celular está localizado nessa coluna ventral, nessa coluna anterior, ou no corno ventral, ou corno anterior, nessa região do H medular. Aqui a gente então tem substância cinzenta, onde estão localizados os corpos dos neurônios. Esses neurônios localizados aqui, quase todos, são neurônios motores, neurônios que receberam informações de outras regiões da medula espinal ou de outras regiões do sistema nervoso central, e eles processam de alguma forma essa informação, né? Sempre há algum tipo de processamento, e enviam essas informações através de seus longos axônios até o músculo ou até a glândula que vai efetuar a ação. Tá? Então, são neurônios motores. A gente viu que os prolongamentos deles estão aqui, estão saindo pela raiz ventral. A gente já viu que essa raiz ventral se forma no sulco lateral anterior, e a gente está vendo agora que o sulco lateral anterior está muito próximo da coluna anterior do H medular, porque é nessa região onde a gente tem os neurônios motores que estão fornecendo, que estão gerando esses axônios aqui. Não sei se ficou claro. Se não ficou, por favor, me avisem e eu explico de novo. A gente volta no slide, senão eu vou em frente. Então, aqui tinha umas setinhas para indicar, né? A raiz ventral é o envio de informações, né? E aqui a raiz dorsal recebendo informações. Essas informações são processadas ou chegam para neurônios cujo corpo estão na raiz posterior, e as informações motoras vão de neurônios cujo corpo está localizado na raiz anterior. Então, a coluna anterior, ou corno anterior, a gente também pode se referir a ele como coluna ou corno motor. E, do mesmo modo, a coluna posterior a gente pode chamar de coluna sensitiva. Tá? Nesse caso aqui da coluna motora, isso é muito claro, porque a gente tem realmente aqui corpos neuronais que geram esses prolongamentos axonais. Aqui não é tão claro isso, porque a gente tem aqui algumas regiões que não são muito bem especificadas, muito bem conhecidas como sensitivas ou motoras, e alguns sentidos, né, algumas informações sensitivas. Primeiro, todas as informações sensitivas vêm desse ramo dorsal aqui, e tem, na verdade, o corpo neuronal desse primeiro neurônio sensitivo localizado fora da medula espinal, naquele gânglio sensitivo, isso a gente já falou. Né? Esse neurônio sensitivo aqui, então, que é o primeiro neurônio sensitivo, ele vai fazer sinapse com um neurônio que algumas vezes vai estar nesse corno aqui, tá? Mas em outras vezes ele vai estar no corno posterior, só que do outro lado da medula espinal. Então, essa raiz dorsal, dependendo do tipo de sensibilidade, atravessa o plano mediano numa comissura que a gente tem aqui, tá? A gente já sabe o que é comissura, e ele vai levar informação para neurônios que estão no corno posterior, só que do outro lado. Então, um pouquinho mais complicadinho, mas também nada de outro mundo. Tá? Muito bem. Então, a gente já viu aqui, o que é interessante, que o H medular, a substância cinzenta,
A gente já separou em corno anterior e corno posterior. Já vimos que isso aqui não é, então, uma salada de substância cinzenta. Existe uma especificidade, existe uma região que é relacionada com motricidade e outra região relacionada com sensibilidade, né? A região relacionada com motricidade é a região ventral, a relacionada com sensibilidade é a região dorsal. Ótimo, já vimos que não é, faz tudo. Lembra daquela aula de filogênese, onde a gente falava que tinha alguns organismos unicelulares? Era o cara, a célula fazia tudo, era o porteiro, o zelador, o faxineiro do edifício, fazia tudo ali para a sobrevivência de si próprio, né? E depois, com a evolução dos organismos, já não era tão assim, a gente já tinha especialidades, células especialistas em alguma coisa, divisão de tarefas. Aqui a gente vai ver que realmente, até aqui, que é tudo substância cinzenta, tudo composto, né? Esses neurônios aqui são todos neurônios e tal, mas também não são iguais. Temos regiões de neurônios sensitivos e regiões de neurônios motores, cada um fazendo uma função específica. Mais ainda, a gente tem nessa coluna anterior aqui regiões distintas para coordenação ou para envio de informações para músculos distintos. Não é que toda essa região aqui motora envia informação para todos os músculos daquele segmento medular, não. A gente tem um grupo aqui que a gente chama de grupo ventromedial, essa porção demarcada em vermelho, mais ou menos demarcada aqui, né? Onde é uma região mais medial, mais próxima à linha média, aqui a linha média, então mais próximo daqui, e mais ventral, ou mais anterior. Então, essa região aqui é o grupo que a gente chama de... são neurônios do grupo ventromedial, e a gente sabe que eles estão mais relacionados ao controle da musculatura axial. Professor, o que é musculatura axial? Axial vem da palavra, ou tem origem na palavra axis, que significa eixo. Tá? Então, isso diz respeito, tudo que a gente fala de axial, esqueleto axial, diz respeito ao eixo central do nosso corpo. O eixo central é essa parte mais central do nosso corpo aqui, que está mais próxima à linha mediana. Então, quando a gente fala de esqueleto axial, a gente está falando de crânio, colunas vertebrais, a coluna vertebral, as vértebras, né? O externo, esse osso do peito aqui da frente, e as costelas. Quando a gente está falando de esqueleto apendicular, a gente está falando dos ossos que compõem os membros superior e inferior, né? Então, aqui é a mesma coisa. A musculatura axial é essa musculatura que está mais relacionada ao centro do corpo. Então, a musculatura do pescoço, a musculatura da face, né, e da cabeça, musculatura do tórax, musculatura do abdômen. Tá? E musculatura do dorso também. Tá? Então, toda essa musculatura do eixo central do nosso corpo é o que a gente chama de musculatura axial. Esses músculos todos são controlados por neurônios que estão localizados nessa região do H medular. Por outro lado, a gente tem uma outra região que a gente chama de dorso lateral, um pouco mais superior, um pouco mais próxima do lado da medula, isso obviamente tanto de um lado quanto do outro, né, que controla a musculatura apendicular. O que é a musculatura apendicular? É aquela musculatura relacionada aos apêndices corpóreos do nosso corpo, ou, melhor dizendo, aos membros superior e inferior. Tá? Então, se eu quiser procurar um neurônio que controla o músculo da minha panturrilha, eu não vou procurar esse neurônio nessa região, vou procurar o neurônio nessa região. Beleza. Esse grupo dorsolateral, então, voltando aqui para a gente pegar a cola, grupo dorsolateral é aquele que controla a musculatura apendicular. Eu devo encontrar esse grupo dorsolateral em todos os segmentos medulares, em toda a medula espinal, ou devo encontrar ele em regiões específicas da medula espinal? Muito bem, muito bem. Alguém respondeu aqui, soprou no meu ouvidinho, que não devo encontrar em todos os segmentos da medula espinal, porque
não é de todos os segmentos que emergem nervos para controlar a musculatura apendicular. Só tem musculatura apendicular no membro superior e membro inferior. E a gente já viu, desde a aula de nervos, que tem alguns segmentos, né, da medula espinal de onde emergem nervos para controle do membro superior e membro inferior. Essas regiões são as regiões onde formam os plexos braquiais e plexo lombosacro, né? E que na medula espinal tem aquela porção mais dilatada, mais gordinha, mais entumecida, que a gente chama de intumescências medulares. Uma é a intumescência cervical, mais ou menos entre C3 e T1, associada à formação do plexo braquial, que é associada à formação dos nervos que controlam o membro superior, controlam e recebem informações, né, do membro superior, e a outra é a intumescência lombar, né, entre L2 e S3, de onde partem os plexos lombar e sacral, que são responsáveis pela inervação do membro inferior. Então, nessas regiões aqui, eu encontro um grupo dorsolateral, né, bem mais proeminente ou presente, enquanto que em outras regiões, aqui em T6, onde eu não tenho a emissão de nervos para músculos apendiculares, porque nessa região eu não tenho apêndices corpóreos, eu não tenho membro inferior nem membro superior, eu não encontro aqui, ó, essa parte dorsolateral do H medular, ou do corno anterior do H medular. Volto a perceber ele aqui, ó. Tá? Então é interessante isso, né? Comprova aquela correspondência funcional entre neurônios da coluna ventral, especificamente do grupo dorsolateral e do grupo ventromedial. Mais do que isso, ainda mais específico do que isso, a gente sabe que existem, mesmo considerando os grupos, essa divisão em grupos dorsolateral e ventromedial, existem regiões específicas dentro de cada grupo. Então, eu posso dizer que a parte mais superior, tanto de um grupo quanto do outro, tá? A parte mais superior coordena os músculos flexores e a parte mais inferior coordena os músculos extensores. Tá? E eu posso ainda dividir isso, então, nesse plano aqui, né, de superior e inferior. Isso tudo falando de coluna ventral, né? E eu posso ainda dividir nesse sentido, do mais medial para mais lateral, e dizer que, ó, a parte mais medial controla os músculos do tronco, músculos axiais, a gente já falou isso. Aqui é um segmento relacionado à intumescência cervical, né, o plexo braquial, a formação de plexo braquial. Então, ó, parte mais medial controla músculos do tronco, dessa região. Essa parte aqui, músculos do ombro. Essa parte, músculos do braço. O braço é essa porção aqui, tá? Do ponto de vista anatômico, o braço não é todo o membro superior, não, tá? O braço é só essa porção aqui. Depois eu tenho região do cotovelo, do antebraço, tá? E mais lateralmente eu tenho o controle dos músculos da mão. Olha a quantidade aqui nesse esquema, né? Olha a quantidade, o tamanho da região que controla, e obviamente isso está ligado à quantidade de neurônios que controlam os músculos da mão. Pô, mas o meu músculo do ombro é muito mais forte do que a minha mão. Eu consigo pegar uma sacola de compra e com a movimentação desse músculo do ombro aqui, eu levantar essa sacola de compra. Mas se eu pegar aqui e tentar levantar ela assim com os músculos na mão, eu não consigo, eu vou ter muita dificuldade. Os músculos do ombro são mais fortes, do braço, então, é muito mais forte. Eu consigo malhar meu bíceps aqui, pego muito mais peso do que quando eu malho o meu dedo, né? Se eu fosse malhar meu dedo. Por que eu tenho, então, mais neurônios controlando a minha mão? Porque eu tenho um controle muito fino, muito preciso dos meus dedos, da minha mão, da movimentação da minha mão, embora não seja muito forte, é muito precisa. Isso foi, do ponto de vista evolutivo, crucial para a gente poder exercer tarefas delicadas. A gente observa isso em outros animais também. Isso não é uma habilidade exclusiva da nossa espécie. A gente observa em macacos, né? Eu pego um
dá uma banana fechada para um macaco e você vai ver que ele descasca perfeitamente, ele tem habilidade para descascar. Dá para um porco, por exemplo, uma banana não descascada, você vai ver que ele não tem essa habilidade, ele não tem esse controle motor dos dígitos da mão dele. Então ele vai esmagar aquilo, comer com casca e tudo, ele não consegue separar a casca da polpa, né? Ele não tem essa habilidade. Alguns outros animais têm. Tem um bicho que eu tive a oportunidade de ver, chama mão pelada. É tipo um guaxinim, mas não é exatamente a mesma espécie, né? E aí a gente dava ovos para alimentar esses bichos e eles eram extremamente habilidosos com ovos. É um alimento preferido já deles na natureza, os animais eram de cativeiro, né? Mas eles conservavam ainda a capacidade de pegar o ovo, abrir o ovo, né? E com a mão eles faziam uma concha e comiam o ovo assim, iam comendo o ovo como se fosse uma sopa, assim, usando a mão de colher. Então, uma habilidade muito delicada que esses animais têm. Então, provavelmente, esses animais também têm uma porção aqui mais lateral, bem desenvolvida para ter essa habilidade. Outros animais, até mais evoluídos, como gatos, cachorros e tal, eles não têm tanta habilidade manual. E isso é um diferencial, sim, para a evolução. Tá? Então, fugimos um pouco do assunto aqui, mas acho que foi legal. Quanto mais lateral, mais distal. Tá? Então, quanto mais lateral aqui, mais distal é, mais longe do eixo central do corpo. Tá? Beleza. Tinha uma outra coluna que a gente mencionou, que só tem na região tóraco-lombar. São as colunas laterais, essas aqui, ó. Então, aqui nessa região é um segmento de T2, tá? Já não tenho mais plexo braquial aqui e ainda não chegou à região de plexo lombar. Então, eu não tenho um grupo dorso-lateral bem desenvolvido, só tenho um grupo ventromedial desenvolvido aqui, responsável pela inervação do tronco. Nessa região não tem apêndice, não tem membro superior, então não tenho um desenvolvimento de neurônios para controlar esses músculos apendiculares. Mas tenho aqui uma pequena região aqui de substância cinzenta que a gente chama de coluna lateral. Por que eu tenho essa região aqui? Não é à toa. Tá? Eu tenho, porque nessa região tóraco-lombar é a região onde eu tenho também um grupo de neurônios que formam o sistema nervoso simpático, ou a porção simpática do sistema nervoso autônomo. Lembra que a gente falou na aula do sistema nervoso visceral que uma das diferenças anatômicas entre o sistema nervoso simpático e parasimpático é que o sistema nervoso parasimpático tem neurônios pré-ganglionares localizados no tronco encefálico ou na porção sacral da medula espinal. E os neurônios simpáticos, o sistema nervoso simpático, tem neurônios localizados nos segmentos tóraco-lombar. Aonde? Especificamente nessa coluna lateral aqui. É uma coluna efetora também, uma coluna que está enviando informações para controle de músculos e glândulas, né? Especificamente controle simpático, né? Com aquelas funções, com aqueles controles fisiológicos que a gente associa ao sistema nervoso simpático. E aqui tem um esquemazinho disso. Ó. Um neurônio, o corpo neuronal, é uma bolinha representada aqui ó, em vermelho, está localizado nessa coluna lateral. Aí ele vai ter um prolongamento que desce, né, vem por aqui para a região anterior, e vai sair da medula espinal também pela raiz ventral. Isso a gente já mencionou que não é diferente. Né? Então, ele sai por aqui, embora o corpo dele não esteja localizado na coluna anterior, está lá na coluna lateral, vai fazer esse trajeto aqui, a união das raízes ventral com dorsal, vira um nervo espinal, tal. Mas aqui ele tem um ramo que a gente chama de ramo branco, né, que tem só nessa região tóraco-lombar, que comunica o nervo espinal com o tronco simpático, que a gente já mencionou. Aí aqui eu tenho um gânglio paravertebral, um gânglio simpático, onde esse neurônio aqui está enviando informações, vai fazer sinapse com outros neurônios que estão localizados nesse gânglio
que já são os neurônios pós-ganglionários, do sistema nervoso simpático, e esses vão enviar as informações até as vísceras. Tá? Então, a coluna lateral, que a gente só observa na segmento histórico-lombar da medula espinal, estão relacionados às funções efetoras simpáticas, né? Funções simpáticas viscerais. Beleza? Muito bem. Então, já vimos aí que o H medular ele pode ser dividido, né? Não é uma maçaroca de neurônios, não é um salve-se quem puder. Ali dentro existe uma organização funcional. Neurônios que servem para uma coisa ficam num lugar, neurônios que servem para outra coisa ficam em outro lugar e tal. Tá? A gente divide isso, alguns autores chamam de núcleos, né? Embora aquela definição de núcleos que a gente apresentou seja substância cinzenta envolta por substância branca, mas aqui a gente observa que alguns autores vão chamar aqui, ó, de um núcleo dorsal, de um núcleo intermédio lateral, de um núcleo próprio, tal. Outros núcleos nem sempre estão com o nome de núcleo tal, então tem uma substância aqui que a gente chama de substância gelatinosa, também deveria talvez ser chamada de núcleo, tal. Enfim, mas aí teve um camarada chamado Hexed, que resolveu, em vez de separar em regiões aqui, resolveu se separar em lâminas. Então, ele separou 10 regiões diferentes, tá? Do H medular. Nem todas estão presentes em todos os segmentos medulares. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Tá? Cada uma delas com uma função. Na verdade, ele separou baseado na morfologia celular dessas regiões, mas a gente viu depois que elas têm relação funcional. Então, por exemplo, aqui na coluna anterior fica muito claro que a lâmina 8 é a lâmina do grupo dorsolateral, a gente chamou depois de grupo dorsolateral, que é onde estão neurônios relacionados com inervação motora appendicular. E a lâmina 9, motor axial, e por aí vai. Né? Claro que a gente não precisa lembrar de todas as funções, de todas essas lâminas, nem desses núcleos, a gente nem vai apresentar esses núcleos da medula espinal, mas eu queria que vocês já tivessem ouvido falar de lâminas de Hexed, porque eventualmente isso pode ser utilizado como forma de nomenclatura. Então, você pode dizer que um paciente teve uma lesão por um tiro, uma perfuração por arma de fogo, que teve um prejuízo motor e tal, porque atingiu a lâmina 9 de Hexed, do segmento L3. Então, você já sabe o que significa isso. Você não precisa lembrar que a lâmina 9 de Hexed é aquela lâmina que corresponde ao grupo ventromedial. Tá? Mas você lembra, lâmina de Hexed, calma aí, eu jogo no Google rapidinho, deixa eu ver onde é que é a lâmina 9. A lâmina 9 é aquela lá do grupo ventromedial, aquele grupo é relacionado com inervação axial, né, na musculatura, controle da musculatura axial. Então, esse camarada deve ter um prejuízo motor axial. Tá? Muito bem. Está acabando já? Acho que esse é um dos últimos slides, se não me engano. Então, como é que a gente classifica? A gente já viu que tem vários neurônios na medula espinal, localizados no H medular, e que têm funções distintas, tal. Como é que a gente classifica eles? A gente vai classificar de neurônios motores, e aí esses neurônios motores eles podem ser somáticos ou viscerais, ou seja, podem ser neurônios motores que controlam musculatura esquelética, tá? Tanto axial quanto appendicular, ou podem ser neurônios motores que controlam musculatura lisa, musculatura cardíaca ou glândulas. Tá? Apesar de a gente chamar de motores, alguns controlam glândulas, a gente já mencionou sobre essa desambiguação aí na aula de sistema nervoso visceral. Beleza? Além dos neurônios motores, a gente encontra neurônios de segunda ordem das vias sensitivas. Por que neurônios de segunda ordem? Porque os neurônios de primeira ordem das vias sensitivas
estão localizados naquele gânglio espinal, fora da medula, fora da medula espinal. Aquele gânglio que fica ali do lado da medula espinal, na raiz dorsal. Tá? Lá a gente vai ter os neurônios de primeira ordem das vias sensitivas, aqueles neurônios que estão recebendo. O primeiro neurônio está recebendo informação de tato lá vindo da ponta dos meus dedos, é um neurônio que está fora da medula espinal, naquele gânglio espinal. Dali a informação vai para um outro neurônio que está localizado na medula espinal. Esse neurônio já é o segundo neurônio da via sensitiva, né? Ou um neurônio de segunda ordem da via sensitiva. Além disso, a gente tem interneurônios ou neurônios de associação. Tá? O que são esses neurônios de associação? São neurônios, lembra que a gente falou de vias de associação, de vias de projeção? A gente mencionou isso no começo da aula passada. Neurônios de associação são neurônios que levam ou que recebem informações, né, de um órgão para o mesmo órgão. Ou seja, esses neurônios de associação, que a gente também chama de interneurônios, estão recebendo informações que vêm da medula espinal e vão para a medula espinal. Tá? Esses neurônios motores aqui não são neurônios de associação, porque eles estão localizados na medula espinal, mas eles enviam informações para o músculo, tá? Ou para a glândula. Os neurônios das vias sensitivas, segunda ordem, também não são de associação. Eles estão recebendo informações de neurônios que estão fora da medula espinal, que estão lá naquele gânglio espinal. Tá? Mas a gente tem alguns neurônios, alguns de axônio curto, que ligam neurônios do mesmo segmento, ou seja, um neurônio do segmento L3 que se comunica com outro neurônio do segmento L3. Logo, é um neurônio de associação, as fibras dele não estão sendo levadas para fora da medula espinal e não estão sendo levadas para outro segmento medular. Tem um axônio, então, relativamente curto. Tá? E tem outros neurônios que também são de associação, mas que ligam diferentes segmentos medulares. São neurônios de axônio então mais longo, um neurônio que está localizado no segmento L3, mas que envia informações para um segmento localizado na região T10. Tá? Então, ele precisa passar alguns segmentos para se comunicar com o neurônio localizado em outro segmento. Ambos são neurônios de associação. É claro, a gente também tem, não está nesse slide aqui, eu não sei se eu falo mais para frente ou não, ou esqueci de colocar aqui no slide, né? Mas falo agora. A gente também tem neurônios de projeção. Temos neurônios de projeção motores, que estão enviando informações para fora da medula. Temos neurônios de projeção sensitiva, que estão recebendo informações sensitivas de fora da medula. Mas também temos neurônios que chegaram de vias superiores, de vias suprassegmentares, né, de regiões suprassegmentares motoras, ou seja, informações motoras que o meu cérebro pensou, mexa o braço, e aí eu mexi o braço. Porque um neurônio lá no meu cérebro fez com que a informação fosse até a medula espinal, um segmento onde tem informação de plexo braquial e coordenou o movimento do meu braço. Tá? Então, temos fibras ali que são fibras de projeção que vieram de outras regiões. A mesma coisa das vias sensitivas. Se eu percebo a dor quando alguém pisa no meu pé ou pisa no meu dedo, é porque essa informação veio pela ponta do meu dedo que foi pisada, né, passou por um neurônio localizado no gânglio espinal, passou por um neurônio de segunda ordem localizado no medula espinal e em algum momento ele subiu, ele ascendeu e foi levado até o meu córtex cerebral, já que eu sei que é no córtex cerebral que eu processo informações de forma consciente. Opa. Muito bem. A medula... acho que era isso que eu ia falar. A medula espinal, que eu falei agora, acho que era nesse jogo. A medula espinal não só se conecta com a parte periférica, com aqueles 31 pares de nervos, né? Ou seja, não só controla a musculatura axial e a musculatura apendicular de quase todo o corpo, mas ela também se conecta com o sistema nervoso suprassegmentar, tanto levando informações sensitivas, nesse exemplo que eu acabei de mencionar, de alguém que pisou no meu dedo, e eu levo informações até o meu córtex,
quanto recebendo informações do sistema nervoso suprassegmentar. Então, no mesmo exemplo que eu também acabei de comentar, eu coordeno aqui conscientemente a movimentação do meu braço, porque essa informação vem lá do meu córtex para a medula. Não só do córtex, eu tenho outras regiões subcorticais, mas suprassegmentares, tá? Acima da medula e abaixo do córtex, que também recebem e enviam informações medulares. Beleza? Então, a medula espinal se conecta com o sistema nervoso segmentar, levando e recebendo informações. Como é que ela faz isso do ponto de vista morfológico? Essas informações que sobem da medula para o sistema nervoso suprassegmentar, para o tronco encefálico, para o cerebelo ou para o cérebro, né, sobem rapidamente. Quando alguém pisa no meu pé, eu rapidamente percebo conscientemente que alguém pisou no meu pé. Isso, inclusive, é importantíssimo, para que eu saia logo de perto, tente empurrar a pessoa que pisou. Se for uma pedra que caiu, eu tente levantar a pedra, que pode estar esmagando o meu pé e, inclusive, me matar ali, se eu não tirar logo. Né? Então, sobe essa informação e sobe rápido, por vias mielinizadas, tá? Por grandes estradas da informação de rápida velocidade. Isso está associado com substância branca ou com substância cinzenta? Isso aí, com substância branca. Quem falou substância branca acertou. Tá? Lembra que substância branca é onde a gente tem as fibras, né? Uma grande quantidade de fibras, mielinizadas, principalmente mielinizadas, né? Inclusive o que dá a coloração. Então, a gente tem algumas fibras aqui, ó, direção das sensações, ou da sensibilidade, é ascendente. São fibras que estão subindo a informação, sendo levada para o cérebro, para o tronco encefálico, para o cerebelo. E, por outro lado, aqui pintado de azul, a gente tem fibras descendentes, fibras que estão descendo no sistema nervoso suprassegmentar para a medula espinal, fibras que estão trazendo comandos motores. Né? Certo? Então, um exemplo aqui ó, da sensação, uma sensibilidade dolorosa aqui, espetando o dedo na ponta do alfinete aqui, do espinho. Tá? Essa informação é percebida por receptores de dor, no caso aqui, traduzida como um potencial de ação, que é elevado por esse neurônio, cujo corpo está num gânglio espinal, né? Entra na medula pela rota dorsal. Nesse caso aqui está fazendo um segundo sinapse com o segundo neurônio localizado aqui no corno dorsal. Esse neurônio cruza o plano mediano e ganha aqui uma autoestrada, uma estrada rápida para que essa informação suba para o cérebro através de um desses ramos ascendentes. E outro exemplo aqui, o controle aqui do músculo, né? Vem do cérebro uma informação, o neurônio está localizado no corno posterior e de lá já sai um axônio longo aqui pela raiz dorsal, raiz posterior, corno anterior, raiz anterior ou ventral, que vai diretamente até o músculo esquelético. Então, a substância branca, que a gente dividiu, a gente viu então que a substância cinzenta é o H medular, um corno anterior e um posterior e um lateral. Vimos a relação funcional desses três cornos, dessas três regiões do H medular. E agora vamos ver um pouquinho a substância branca. Então, a substância branca dividimos em três funículos. Tá? Nenhum dos três tem especificamente só uma função motora ou sensitiva específica, como a gente vê no H medular, mas a gente tem essa substância branca dividida em tratos. Lembra que a gente conceituou isso aqui? Esse slide é repetido também do início da aula passada. Trato era um feixe de fibras nervosas com origem, destino e funções semelhantes. Tá? Temos tratos ascendentes, tratos que estão subindo na medula espinal, estão ascendendo, e tratos descendentes. Né? E tratos descendentes, tratos que estão descendo do sistema nervoso suprassegmentar para a medula espinal. Os tratos ascendentes, tá, tem vários tratos, a gente não vai estudar todos, a gente nem vai se ater a nenhum deles especificamente, mas eu queria que vocês só percebessem alguns detalhes aí desses tratos. Tá?
Então, os tratos ascendentes, nós temos tratos ascendentes nos 3 funículos. Tá? Não é, então, aquela relação de, então o funículo posterior é só ascendente e o anterior só descendente. Não. Temos tratos ascendentes no funículo posterior, no funículo lateral e no funículo anterior. Tá? A gente percebe em alguns desses aquela nomenclatura que dá cola para a gente. Lembra que a gente mencionou no início da aula passada? Que os tratos quase sempre recebem os nomes deles relacionados à sua origem e destino. Então, o trato espino-cerebelar tem origem na medula espinal, né, e destino no cerebelo. Quer dizer, são axônios, né, que tem de neurônios localizados na medula espinal, em algum segmento da medula espinal, que estão sendo enviados essa informação para o cerebelo. Vão fazer sinapse com neurônios que estão localizados no cerebelo. Espinotalâmico lateral, neurônios que estão com o corpo localizado na medula espinal e vão fazer sinapse com neurônios localizados no tálamo. Tá? Por que lateral? Porque eles andam, né? Porque ele está localizado no funículo lateral. Porque a gente também tem um outro trato, que é o espinotalâmico ventral. Também começa na medula espinal, também termina no tálamo, mas em vez de estar localizado no funículo lateral, está localizado no funículo anterior, que é ventral. Tá? Aqui a gente tem 2 tratos, ou 2 o trato grácico uniforme, né? O fascículo grácico uniforme, que não tem esse nome de cola para a gente. Acho que a gente fala um pouquinho mais tarde. Tá? Então, aqui um exemplo de um trato ascendente. Ó. Temos uma terminação sensitiva aqui não especificada, tá? Que é capaz de então, traduzir uma informação externa, por exemplo, dor, o tato, ou propriocepção, o calor, em potencial de ação, quer dizer, essa informação é enviada aqui para um neurônio que gera um potencial de ação. Esse primeiro neurônio aqui está como 1. Esse neurônio tem o corpo dele naquele gânglio sensitivo, está fazendo sinapse aqui na coluna posterior com um segundo neurônio sensitivo, um neurônio sensitivo de segunda ordem, que já é um neurônio de associação, porque ele vai enviar as informações para outra região, para outro órgão. Tá? Então, ele tem um axônio que é ascendente, que sobe pelo trato espinotalâmico, nesse caso espinotalâmico lateral, tá? E vai fazer sinapse com outro neurônio que está lá no tálamo, um terceiro neurônio. Esse neurônio leva a informação até o córtex cerebral. E aí eu consigo perceber conscientemente, num trajeto muito rápido, né, essa sensação que foi percebida ou traduzida por essa terminação sensitiva aqui. Então, se eu tivesse um mapa aqui, olha como eu tenho os fascículos grácico uniforme, vários tratos aqui, o espinocerebelar posterior, espinotalâmico lateral, espinocerebelar anterior, espinotalâmico anterior, e por aí vai. Esses são só alguns, tem outros que não estão aqui desenhados. Né? Então, esses em azul são tratos ascendentes, e em vermelho a gente tem, né, os tratos descendentes. Aqui também só alguns, só 2 desenhados, o córtico espinal lateral e o córtico espinal anterior. Tá? Mas a gente tem tratos descendentes. Funículo lateral, funículo anterior, a gente só não tem tratos descendentes no funículo posterior. O funículo posterior ele é ocupado pelos fascículos grácico uniforme, então, todo ele é ocupado por esses 2 fascículos. Tá? E os tratos descendentes vão estar sempre relacionados com motricidade. Tá? Então, essa é uma dica sempre legal. Os tratos ascendentes estão sempre relacionados com sensibilidade, com informações sensitivas que estão sendo levadas da medula para o sistema nervoso suprassegmentar, né? E os tratos descendentes sempre relacionados à motricidade, sempre informações motoras que vêm do sistema nervoso suprassegmentar para a medula e da medula para músculos, órgãos efetores. Então, no funículo lateral, temos exemplos aqui
do trato córtico espinal lateral, então começa no córtex cerebral e vai para a medula espinal e está localizado no funículo lateral. A gente também tem um córtico espinal anterior, que também começa no córtex, vai para a medula espinal, mas está localizado no funículo anterior. Tem um funículo aqui rubro-espinal, começa no núcleo rubro, é um núcleo do tronco encefálico e vai para a medula espinal. Tá? Trato retículo espinal, também começa no núcleo reticular e vai para a medula espinal. Trato teto espinal, começa no teto e vai para a medula espinal. Trato ali, são estruturas do tronco encefálico essas, por isso esses nomes aqui que talvez não deem tanta cola ainda para vocês, mas a gente vai ver esses núcleos já na próxima, na outra aula, né? Na aula já de tronco encefálico. Então aqui um exemplo, acho que é para finalizar agora, de um trato descendente córtico-espinal. Esse é um trato importantíssimo, porque ele é responsável, né, em última análise, pela nossa coordenação motora voluntária. A gente tem uma série de movimentos somáticos, ou seja, movimentos de músculo esquelético involuntários, já falamos deles. Por exemplo, né, o músculo diafragma, ele quase sempre vai estar sendo coordenado involuntariamente. O músculo diafragma, os músculos respiratórios, todos vão estar sempre se contraindo e se relaxando conforme um controle involuntário pela necessidade da minha respiração, mas eu também consigo controlar ele de forma voluntária. Então, e outros músculos eu consigo controlar também de forma voluntária, os músculos apendiculares, enfim, os músculos esqueléticos de maneira geral. Essa informação começa no córtex cerebral. Lembra que a parte voluntária é sempre relacionada ao córtex cerebral, então tem neurônios aqui representados com balãozinhos, né? Em diferentes regiões aqui do córtex cerebral. Esses neurônios têm axônios que estão se dirigindo para regiões mais inferiores. Quando chega aqui numa região chamada pirâmide, que a gente já mencionou, uma região do bulbo, parte deles atravessa o plano mediano, não de forma perpendicular, mas de forma oblíqua. Então, fazem uma decussação, exatamente na pirâmide, então a gente chama de decussação das pirâmides. Tá? E aí formam, esses que atravessam, formam o trato córtico-espinal lateral, e na verdade são do outro lado. Então, um hemisfério está coordenando ações musculares do outro lado do corpo, né? E uma parte não atravessa aqui na pirâmide, segue como trato córtico-espinal anterior. Esse tem um slide que tem. Então, aqui, ó, na região piramidal, uma boa parte, em torno de 90% das fibras, atravessa, faz a decussação das pirâmides, né? E aí vai controlar a outra parte do corpo, o outro hemisfério corpóreo. Então, um hemisfério cerebral controlando o braço do outro lado, tá? Uma parte, em torno de 8% aqui, nessa sobraram 10%. Então, 8% desses 10%, que vale a 80%, segue pelo trato córtico-espinal anterior. Já dá para perceber que o córtico-espinal anterior é bem menos calibroso que o córtico-espinal lateral e bem menos importante, então, do que o córtico-espinal lateral. Esse trato, apesar de seguir pelo mesmo lado de onde ele nasce, quando chega no segmento onde ele vai coordenar a musculatura, ele atravessa o plano mediano de forma transversal numa comissura, que a gente chama de comissura anterior. Tá? Então, nesse caso, de novo, o hemisfério esquerdo, aqui nesse caso, vai controlar os músculos do hemisfério direito. Tá? Então, parte esquerda controlando a parte direita, essa informação que a gente já sabia. Mas parte, só em torno de 2%, muito pouco, mas existe. Né? Então, parte dessas fibras que vêm lá do trato córtico-espinal não fazem decussação das pirâmides, seguem não pelo trato córtico-espinal anterior, mas pelo córtico-espinal lateral, do mesmo lado do hemisfério onde ele foi originado. E aí, nesse caso aqui pequeno, né, mas existente, o hemisfério direito vai controlar músculos do braço direito, por exemplo. Tá? Então, existiu uma grande
parte daquilo que a gente fala, né? De um lado do cérebro controla o outro lado do corpo. Grande parte disso é verdade. Para os movimentos voluntários aqui, 98% das fibras obedecem isso como verdade, mas uma pequena parte acaba sendo exceção, até para mostrar que toda regra tem sua exceção. Deixa eu ver o que estava escrito aqui, que eu nem li. Então, o tronco córtico espinal, lateral e anterior, aqui a formação, como eles nascem sempre do córtex, nascem juntos, passam pelas pirâmides, e aqui eles se separam em lateral, aquele que faz decusação, e anterior, aquele que não faz decusação. Né? Os que não fazem decusação nas pirâmides, que é o córtex lateral anterior, vai fazer comissura, vai atravessar o plano mediano na comissura branca, né? Então, eles passam pelo funículo anterior ou pelo funículo lateral. Beleza? Era isso. Então, a gente termina aqui a aula de hoje. Essa parte de medula espinal toda está dividida. Vocês vão ver que daqui para frente isso vai ser bem comum. A gente tem muito conteúdo, principalmente conteúdo macroscópico, está ainda no capítulo 3, é um capítulo que fala sobre a parte macroscópica, e depois a parte mais funcional mesmo, está no capítulo 6, que é um capítulo só dedicado à medula espinal. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Pode ser sobre a aula passada também, se alguém não entendeu alguma coisa.